Te louvamos, te adoramos e te bendizemos. Senhor, nós não temos mais medo, porque entendemos que o medo é um espírito e nós somos filhos de Deus. Então, como tal, temos certeza em quem temos crido, que é o nosso Deus, o nosso companheiro, o nosso ajudador, o nosso irmão mais velho, aquele que vai adiante de nós, aplanando o caminho, aplanando as montanhas, abrindo o mar para que nós possamos passar a pés enxutos. Então não tememos, Senhor, porque somos teus filhos. Te agradecemos, Senhor, porque por Jesus Cristo fomos elevados à condição de herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus. Te amamos, Deus. Te amamos, Deus. Oh, amigo Espírito Santo, vai enchendo este lugar, vai inundando este lugar, vai inundando as vidas que aqui estão. Em o nome de Jesus, vai trazendo mudança agora em nome de Jesus. Vai tomando cada mente e cada coração cativo a Ti nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. E vai colocando convicção de que somos filhos de Deus, de que somos filhos de Deus e que não teremos mais medo porque somos filhos de Deus. Oh, eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. A igreja declara mais alto: eu não sou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo. Eu sou filho de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Somos teus filhos, Senhor. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Oh, Paizinho, recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Oh, aleluia, recebe, Senhor, recebe. Tu sabes, Senhor, porque aqui é a tua casa, aqui a tua casa é o teu lugar, mas nós te agradecemos pela tua presença viva e real neste lugar. Recebe a nossa adoração em nome de Jesus. Aleluia. Se você trouxe a sua Bíblia de papel, sua Bíblia no seu telefone, sua Bíblia no seu tablet, vou pedir para que você abra sua Bíblia no livro de Josué. Josué 3, Josué 3, verso 5. Josué 3, 5. Eu vou estar lendo aqui na versão NVT, se você quiser acompanhar no telão, vai estar aí. Josué 3, 5, e assim está escrito na palavra do Senhor. Então Josué disse ao povo: purifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará grandes maravilhas entre vocês. Repita comigo assim: então Josué disse ao povo: purifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará grandes maravilhas entre vocês. Aleluia. Pai querido, essa é a tua hora. Amigo Espírito Santo, o outro consolador, nosso encorajador, pedimos nesse momento que a tua palavra foi lida, que aplique a tua palavra lida nos nossos corações. Toma também, amado e amigo Espírito Santo, as nossas mentes e os nossos corações cativos a ti. Para tudo aquilo que viemos falar nessa noite, venha com a direção tua, do trono de Deus. E para que, entendendo mais de Ti, da Tua palavra e do Teu reino, Senhor, possamos avançar em direção ao nosso propósito, para a nossa alegria, mas acima de tudo, para a Tua glória. E a noiva de Cristo, a igreja amada do Senhor Jesus, diz amém. Aleluia. Pode se assentar, por favor. Aleluia. Estou muito feliz nessa noite. Eu não sei quem está feliz aqui hoje, mas eu estou. Olha aí, se você está feliz assim, diga assim, aleluia.
Se você está triste, diga glória a Deus. Aqui até a tristeza, meu irmão, glorifica aqui. Que é um lugar de crente, Milton. Até a tristeza aqui glorifica. Orou por mim, Zé? Não, meu irmão. Joinha, não sei. Mas eu gosto assim. Você pergunta, orou? Aquele joinha tímido. Joinha não, orou por mim. Ele, então foi poder na oração, glória a Deus. Muito feliz de manhã, nós ministramos aqui uma palavra sobre a verdadeira identidade. Foi lindo. Quem estava aqui de manhã? Alguém que estava aqui de manhã? Olha aí. Glória a Deus. Tem gente lá no fundo abrindo os braços assim. Amém, meu irmão. Deus é contigo, vai nessa tua força. Mas foi lindo. A palavra que o Senhor deu de manhã sobre a verdadeira identidade. E hoje de noite nós vamos falar sobre a travessia do Jordão. Repita comigo, a travessia. A travessia do Jordão. Amém. Mas além de estar muito feliz que eu estou na casa do Senhor, e quando a gente chega na presença do Senhor, na casa de Deus, a gente se alegra. Cerca de 2, 3 semanas atrás, não vou lembrar exatamente o tempo, 2, 3 semanas atrás, né, graças aí à tecnologia, eu estava reunido com 4 amigos, que somos conselheiros e moderadores de uma coisa que não deixa de ser uma empresa. E a gente discutindo algumas coisas. E eu vi um amigo querido que eu amo muito, mas já tinha muito tempo que a gente não se via pessoalmente. E naquele momento que eu vi ele ali, na mesma posição que eu, de conselheiro ali, debatendo aquela coisa, falei, Senhor, mas poxa, eu podia dar um abraço nele, tem tanto tempo que eu não vejo, né? A gente se vê pela mídia social, a gente se manda mensagem. E eu acompanho ele mais do que ele imagina. E o corre-corre da vida dele está em Salvador. Aí está Luiz Eduardo, aqui no Oeste, aí está em Brasília, aí está em São Paulo. E às vezes que eu vejo ali, eu falei, Senhor, abençoa teu filho, capacita, mas a vontade de dar um abraço não passou. E Deus me ama tanto que eu cheguei e encontrei ele aqui hoje. Te amo demais, irmão, que o Senhor continue abençoando você, sua casa, sabe, sua esposa, sua filhinha, e que encha você de sabedoria, de graça, em nome de Jesus. Fiquei muito feliz em te ver e receber seu abraço, te dar um abraço hoje. Porque no dia da reunião do conselho ali, eu falei, Senhor, se fosse só um abracinho, eu estava feliz. E mas não te falei nada. E o Senhor faz assim, eu sei da sua agenda corrida, mas fiquei muito feliz em te ver aqui hoje. E Deus continue te abençoando e onde você chegar, que as coisas fluam em nome de Jesus. Mas nós vamos falar sobre a travessia do Jordão. E o curioso é que o povo estava para ali atravessar o Jordão. Deus tinha promessa sobre o povo, tinha já dado a direção aonde deveriam ir, o lugar onde ia fazer eles prosperarem, a terra que manda leite e mel. Mas eles já tinham passado tantos anos peregrinando pelo deserto, e tudo que eles queriam era chegar ao ponto onde eles sabiam que ia ter uma mudança completa de destino de vida. E a partir dali, eles e as próximas gerações futuras iam viver a plenitude do propósito de Deus. Então o povo estava ansioso para chegar. Ansioso. Já tinha passado por tudo, meu irmão. Sede, e da rocha verteu água. Fome, e do céu desceu pão. E desejo de comer carne, veio a codorniz. Tudo o povo tinha passado. E já estava chegando no final da trajetória. Moisés já não estava mais entre eles. Deus já tinha constituído um novo líder, que era Josué. E Josué já estava ali liderando o povo. E eles já estavam no ponto de atravessar o Jordão. Agora imagine você atravessar um rio com água ali no tornozelo mesmo. Uma pessoa, 2, é até tranquilo, não é fácil, porque pode ter uma lama, pode prender, mas passa. Imagine você com uma multidão. E uma multidão com o coração ansioso, querendo chegar num lugar que já tinha sido prometido há alguns anos, e eles estavam naquela ansiedade de chegar, e ainda tinha que cruzar um rio, que era um rio profundo, cheio de gente. Como é que você passa? E Josué ainda vivendo um momento que ele já tinha sido estabelecido um novo líder, mas o povo ainda com certeza no coração falava, será que ele é a pessoa certa? Será que ele tem o favor de Deus? Será que ele é a pessoa, o sucessor ideal de Moisés? Porque eles viram tantas maravilhas e tantas coisas fluírem através de Moisés naquela caminhada, que eles com certeza se questionavam no coração, será que é este mesmo? E aí Josué chega nessa passagem que a gente leu, quando eles estavam já próximos a atravessar o Jordão, um dia antes, e Josué diz ao povo, purifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará grandes maravilhas entre vocês. Foram 40 longos anos de caminhada no deserto. E durante aqueles 40 longos anos, os hebreus foram liderados por Moisés, o maior legislador de Israel, o libertador do cativeiro.
Mas Moisés, ele tinha morrido e ainda não tinha introduzido o povo na terra da promessa. Ele ainda não tinha colocado o povo dentro de Canaã, dentro da terra prometida. E com certeza não seria uma tarefa fácil, muito menos para aquele que já não era Moisés, mas o seu sucessor. E a Bíblia conta que naquele lugar onde eles estavam chegando havia um rio abundante em águas para atravessar. E naquele rio não existiam pontes, naquele rio não tinha quantidade de barcos, ou barcos, melhor dizendo, o suficiente para que atravessasse toda aquela multidão para o outro lado. E por mais que tivesse 1, 2, 3, 4, 5, 10 barcos, não seriam ainda um número suficiente para atravessar o povo, para transportar para o outro lado, porque eles eram uma grande multidão. E Josué foi o homem escolhido por Deus para liderar o povo depois da morte de Moisés. Josué foi o homem que foi escolhido por Deus para suceder a Moisés. Mas quem era Josué? Quem era Josué? Antes de se chamar Josué, ele se chamava Oséias, que significa salvação. Oséias, que era o nome dele anterior, significa salvação. Mas Moisés, inspirado pelo Senhor, inspirado por Deus, trocou o nome de Oséias, que significa salvação, para Josué, ou Yehoshua, que significa Deus é a salvação. Sabe, a mudança de nome não foi por causa de uma numerologia, não foi por causa de uma fonética, porque soava melhor. A mudança de nome não foi por nada menos do que ele precisava de um novo nome para um novo destino, um novo nome para um novo rumo, um novo nome para cumprir aquilo de novo que o Senhor estava trazendo para ele. Quem está entendendo até aqui? Então vai guardando isso no seu coração. Deus queria dar um nome novo, não um nome artístico. Não, Oséias não é tão bonito, Josué é mais bonito, não. Ele queria dar algo a ele que significasse a mudança de rumo na vida dele. Porque daquele momento em diante, daquele momento que ele estava recebendo um novo nome, ele estava recebendo uma nova missão. Daquele momento que ele estava recebendo um novo nome, ele tinha passado por todos aqueles processos e ele ia começar a viver o propósito que Deus tinha desde o nascimento dele. Ele nasceu como Oséias e Deus disse: para o que você tem que cumprir, você precisa de algo mais. Para o que você tem que cumprir, você precisa de uma nova identidade. Por isso hoje seu nome passa de Oséias, salvação, para Josué, Deus é a salvação. Porque aquilo que ele iria fazer, ele precisava que o Senhor fosse adiante dele, mostrando que não era ele, mas era o poder do Senhor que ia começar a operar nele e através dele. Está entendendo? Amém, está dando amém, está entendendo. Glória a Deus. Ele precisava de uma nova identidade. Hoje de manhã nós falamos sobre identidade. E cabe aqui relembrar um pouco, 1 minuto, do que a gente falou de manhã. Se tem um exemplo de que ontem nós fomos ali no Boat Show. Eu, você, tio Xande, foi? Henrique. E eu cheguei lá com um convite que eu tinha recebido, contexto de manhã. Um convite que eu tinha recebido, eu e ele, com QR Code bonitinho. Chegou lá, tinha uma fila para quem ia comprar ingresso. A gente já estava com o nosso, tinha uma fila e tinha uma posição ali no guichê sem ninguém, convidado, onde a gente foi. E quando cheguei lá, estava lá o convite, estava o nome, estava o QR Code, mas precisava de uma identidade para provar que eu era eu, que ele era ele. Então com isso a gente entendeu que a identidade nos credencia a adentrar a novos lugares. Então Josué, para ele entrar na terra prometida, ele precisava ter uma identidade que garantisse que ele era a pessoa escolhida para entrar naquele lugar. Porque você não tiver a identidade do Senhor, o selo, a marca do Senhor na sua vida, você não vai poder entrar no lugar que ele já determinou e estabeleceu para que você entre e conquiste, entendeu? Dei um exemplo de manhã do pedágio. Pedágio é uma estrutura gigante, um pórtico grandão, cheio de guichês onde você passa com o seu carro. E o tamanho do pórtico do pedágio, ou da praça de pedágio, melhor dizendo, ela é muito maior do que o seu carro, que é bem menor do que aquela estrutura toda. E para quem tem num carro um selinho desse tamanho, com um chipzinho ali, pode ser tag, pode ser Veloy, pode ser sem parar. Você tem aquilo no seu carro, e porque você tem aquele selo, você passa e não para. Porque você tem aquele selo, você passa e a cancela abre. Então quando você é selado, você vai continuar a andar rumo ao seu destino. E as coisas vão se abrir, as cancelas vão subir. E os portais vão se abrir, os portões vão se abrir. Porque você vai chegar no seu lugar de destino.
Quando Deus chega para Josué e fala: a partir de hoje você não vai ser mais Josué, e Moisés disse a ele: a partir de hoje você vai ser Oséias, você vai ser Josué. E a nova identidade, ele estava sendo marcado, selado, para quando ele chegasse diante do rio Jordão e não tivesse por onde passar, meu irmão, assim como no pedaço do rio se abrisse e ele caminhasse sobre terra seca. Mas para isso você tem que ter a marca da promessa, para isso você tem que estar selado, para isso você tem que ter certeza da sua identidade, saber quem é seu pai, saber que Deus cuida de você, que Ele tem propósito em você através da sua vida, que Ele te deu linhagem real, porque a Bíblia garante que nele nós somos reis e sacerdotes. Se tem um selo, se tem a marca da promessa, os portais se abrem, as cancelas se levantam, o rio parte em dois, como o mar partiu em dois, e você vai caminhar e chegar onde Ele determinou que você chegasse. Amém? Aleluia. Tem crente aqui hoje. Foi um longo aprendizado de Josué, que sempre acompanhou Moisés, estava sendo instruído ali aos pés de Moisés. De espião que ele um dia foi, ele passou a comandar o exército de Israel. E por fim ele passou a ser o líder espiritual daquele povo, do povo de Deus, do povo da promessa. Mas os desafios eram diários e eram constantes e eram muitos. E nem Josué ainda estava se sentindo capacitado para liderar, e muito menos chegar àquele lugar que Deus já tinha determinado que eles chegariam. Ele não se sentia capacitado ainda para enfrentar aqueles problemas, para enfrentar aquelas adversidades, para enfrentar aqueles desafios, para enfrentar aqueles momentos ruins, para enfrentar com a multidão um rio fechado que determinava a passagem para onde eles teriam que ir e não tinha caminho. Ele não se sentia capaz. Mas eu aprendi aqui, na nossa igreja, com o nosso bispo patriarca, que Deus ele não costuma chamar os capacitados, Ele costuma capacitar os chamados. Então a partir do momento que Ele chamou Oséias e que Ele deu um novo selo, uma nova identidade, Ele falou: a partir de hoje eu vou te capacitar e você vai cumprir o que eu sonhei para o meu povo, e o meu povo vai chegar onde eu determinei através da sua liderança, porque você não se acha capaz, mas eu vou treinar você diariamente, e a sua caminhada comigo, você vai se fortalecer em mim, vai entender qual é o meu chamado para você, vai ouvir a minha voz, vai ouvir o meu direcionamento e vai guiar o meu povo até que ele chegue onde eu tenho sonhado. E foi isso que Deus foi fazendo no dia a dia com Oséias, até que se transformou em Josué, e ele começou a entender que ele era guiado e dirigido por Deus. Então, se você tem uma missão que Deus confiou a você, se você tem promessa sobre a sua vida, se alguém já chegou para você e profetizou algo, você fala assim: mas Deus, isso eu acho que não é para mim. Eu não tenho capacidade para isso, eu não tenho estudo suficiente para isso, eu não tenho os meios e os recursos para alcançar isso. Calma. Comece a caminhar com o Senhor. Vá caminhando, vá adorando, vá sacrificando, vá erguendo altares, e o Senhor vai te treinando, o Senhor vai te moldando, o Senhor vai te capacitando para que você consiga desenvolver aquilo que Ele sonhou, para que fosse realizado em você e através de você. Aleluia. Assim como o Senhor foi com Josué, Ele quer ser comigo e com você. O primeiro desafio que ele estava encontrando era atravessar o Rio Jordão. E a Bíblia conta que o Rio Jordão estava na época das cheias, transbordando em suas margens, transbordando em suas ribanceiras. Se você ler Josué 3 todo, Josué 4 todo, você vai ver isso. Então até te encorajo, chegar em casa, ler lá o Josué capítulo 3, Josué capítulo 4 inteiro, para você entender todo o contexto da história. Mas o primeiro desafio era atravessar o Rio Jordão, e estava na época das cheias. Pense, se já era um desafio atravessar um rio, Deus podia dizer assim: não mesmo, você vai ter que atravessar o rio, mas eu vou te levar para você atravessar na época da seca. Quanto maior o problema, quanto maior a adversidade, quanto maior o desafio que chegar na sua mão, maior vai ser a musculatura espiritual que você vai desenvolver. Então Deus precisava pegar Josué e transformar num líder grande, para que ele liderasse todo aquele povo dele rumo ao destino que Deus tinha sonhado. Então ele não ia mandar na época da seca do rio mesmo. Vou mandar no pior lugar, no ponto mais fundo do rio, no lugar onde estiver transbordando. E a Bíblia fala que estava tão cheio que estava enchendo as margens, estava transbordando e alcançando lugares extremos. Eu disse: é aqui. Eu vou te treinar aqui para você ver que não é você, não é a sua capacidade, não é a sua liderança, não é o que você já teve pela sua própria ensinamento aqui, pela vivência com as pessoas que estão à sua volta, mas é sobre o meu espírito que eu vou derramar em você, vai te treinar para que você alcance. Então vai ser a fé que você vai desenvolver.
é na época da cheia, no lugar mais fundo. É aí que você vai. Porque o treinamento que eu tenho é grande. Esses dias eu estava conversando com um amigo. E nós estávamos conversando sobre várias coisas. E ele chegou para mim assim e disse: meu irmão, eu tenho visto os seus desafios. E ele me disse: mas acalme seu coração, porque o Senhor disse que Ele não nos prova além das nossas forças. E quanto maior é o amor, às vezes maior, ou muitas vezes, ou na maioria das vezes, ou em todas as vezes, quanto maior o amor, maior a prova. Eu falei: meu irmão, Deus me ama demais. Ele me ama assim, fora da curva, fora do normal. Mas quem Ele ama, Ele treina. Quem Ele ama, Ele capacita. Não tem como fugir da prova, fugir do problema. Mas Ele cuida. Ele cuida. Ele cuida, e quando a gente passa, a gente fica forte. Porque é assim que o Senhor vai fazendo conosco. Então descanse o seu coração. O primeiro desafio era atravessar o Rio Jordão. Estava na época das cheias, transbordando em suas ribanceiras, com uma multidão incontável, sem meios para fazê-lo. E a estratégia de Deus é muito simples. Às vezes o homem quer complicar, sabe? O homem chega no meio daquela diversidade, o rio chega, transbordando, fala: como é que eu vou passar? Consegue aí madeira, vamos fazer uma ponte. Consegue barco na redondeira. A estratégia do homem é essa mesmo. Vamos catar graveto, vamos fazer uma balsa. E a estratégia de Deus? Vamos dividir o rio em dois, vamos parar as águas. Para Deus é muito simples. E está a gente procurando um meio natural, quando Deus quer fazer algo sobrenatural, porque a glória dele Ele não divide com ninguém. E Ele quer fazer de uma forma para que quem olhe faça: foi o Senhor que fez. Porque se tiver meio natural de você resolver, você vai dizer: foi na minha capacidade. E quando algo sobrenatural é resolvido, você fala: meu Deus, eu não sei como foi que aconteceu, mas o Senhor o fez. Então comece a olhar à sua volta, não mais, mas comece a olhar para cima. Porque não procure os meios naturais de resolver as coisas, mas entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará, diz a Bíblia. É da forma dele. Mas como é que eu vou arrumar barco? Como é que eu vou fazer a ponte? Não, eu vou dividir o rio. Eu vou segurar a água aqui, o resto aqui vai escorrer e você vai passar aos pés enxutos. Deus, Ele não abre naturalmente, Ele não age naturalmente, Ele abre sobrenaturalmente. Então não procure meios naturais para um Deus que é sobrenatural. Não queira colocar Deus numa caixinha, sabe? Não queira colocar Deus dentro daquilo que os seus olhos entendem que é o certo. Como eu falei aqui, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque Ele vai agir da forma dele, no tempo dele, e vai chegar de forma milagrosa para a sua alegria, mas para a glória dele, em nome de Jesus. Na época das cheias, multidão incontável, sem meios para fazer. E a estratégia de Deus foi pura e simples: não, vamos fazer um milagre aqui. É assim que Ele age. Eu vou parar o rio, e assim como eu abri o mar para eles passarem, essa nova geração, eu vou abrir o rio. Sabe o que eu começo a entender aqui agora? Quando eu estava estudando isso não veio ao meu coração, mas veio agora. Aquela geração que saiu lá do Egito, saiu chorando. Onde é que a gente vai? Tudo muito ainda incerto. Saíram chorando, lágrimas, que nada mais é do que água com sal, e passaram pelo mar, que é uma água salgada. E a nova geração que ia viver o doce de Deus: não, você vai passar pelo rio, porque a água aqui já é doce. Já anunciando o que é que você vai encontrar na terra, que vai manar leite e mel para você, para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos e para os filhos dos seus filhos. Porque a bênção que Deus tem para você, ela é geracional. Ela vai alcançar a sua geração para frente. Mas depende do seu plantio hoje, do seu posicionamento hoje. Mas se você se alinhar com o Senhor, aquilo que Ele tem para você vai alcançar as suas próximas gerações. Em nome de Jesus, eu declaro, profetizo sobre a sua vida. A estratégia de Deus foi essa: assim como Ele já tinha aberto o Mar Vermelho, Ele ia abrir o Rio Jordão. Só que ninguém sabia disso ainda. Mas Josué tomou a atitude que qualquer servo de Deus tem que tomar. Ele não questionou, ele simplesmente obedeceu. Não questionou. O direcionamento de Deus foi esse: eu vou seguir por esse caminho, porque o caminho que Ele mandar você ir, você pode ter certeza, por mais que seus olhos não vejam, é o caminho mais seguro, é o caminho mais certo, e é o caminho que vai te levar ao lugar que Deus determinou. É assim.
E depois de 3 dias, a Bíblia conta, acampados às margens do Rio Jordão, Josué disse ao povo, Josué 3,5, aquele texto que nós lemos, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. E assim aconteceu. A Bíblia conta que na frente do povo marcharam os levitas, levando a arca da aliança, e a arca representa a presença de Deus. Ou seja, o comando de Deus foi, vai levando a minha presença na frente de vocês, porque se vocês caminharem em alinhamento comigo, e a minha presença for diante de vocês, não vai ter barreira, não vai ter empecilho, não vai ter cancela que pare, não vai ter portão que fique de pé, porque se a minha presença for na sua frente, as coisas vão se abrir, e você e os seus irão passar. E assim aconteceu, na frente do povo marcharam os levitas levando a arca, e quando eles pisaram nas águas, lembra que a gente falou que estava na época das cheias, e a água tinha transbordado, já estava passando das margens, e quando eles tocaram o pé nas águas, eles não tinham pisado dentro do rio, eles não tinham afundado o pé, o tornozelo, o joelho, não estava na cintura. Quando eles tocaram as águas, quando eles tocaram aquelas águas barrentas do Jordão, um milagre aconteceu. As águas que desciam, o rio pararam e levantaram em forma de uma parede, e as águas dos outros lados foram separadas, e o povo passou de novo aos pés enxutos, porque já tinham passado pelo Mar Vermelho, e agora passaram de novo aos pés enxutos pelo Rio Jordão. Os levitas que carregavam a arca ficaram parados, a Bíblia conta, no meio do rio, até que o último filho de Israel passasse em segurança. Os levitas ficaram ali com a arca que representava uma presença, adorando ao Senhor, até que o último passasse. E até que o último passasse, as águas ficaram retidas, e eles caminharam para o outro lado, rumo ao propósito, rumo à terra prometida. Naquele dia, Deus confirmou a liderança espiritual de Josué. E todo o povo, a Bíblia ensina e conta, passou a respeitá-lo como o sucessor de Moisés. Havia muito o que fazer e não tinha tempo para isso. Não tinha tempo nenhum a perder. Ele tinha que remir o tempo. Deus estava com pressa para cumprir a sua promessa e o propósito na vida daquele povo inteiro. Ele estava com pressa para entregar aos hebreus a terra que, sob juramento, ele tinha entregado aos seus antepassados e aos pais daquele povo ali todo. E o que eu quero que você vá entendendo nessa noite, vai guardando no seu coração, é que sempre que as águas ou as situações na sua caminhada aqui na terra forem intransponíveis, você achar que não tem mais jeito, Deus vai providenciar uma forma de abrir as águas. Deus vai providenciar uma forma de abrir a situação. Mas é preciso que a arca, que representa a presença de Deus, vá na nossa frente. Vá na frente da nossa caminhada. Que a gente vá assim como Abraão, andando e sacrificando, andando e adorando, andando e erguendo altares para o Senhor. Por onde quer que a gente passe, se a gente for querendo buscar a presença de Deus a todo momento, ela vai na nossa frente e os caminhos vão se abrindo para que a gente marche e conquiste. Mas a presença tem que estar ali. Quando nós nos convertemos a Jesus e nós entregamos o nosso coração a Ele, nós firmamos com Ele uma aliança eterna. E essa aliança representa a arca da nossa aliança pessoal com Ele. E para o milagre acontecer em nós e através de nós, é preciso que nós estejamos em sintonia, estejamos em alinhamento, em harmonia com a aliança que fizemos com o Senhor. E os nossos pés pisem nas águas que nós precisamos atravessar, ou toquem as situações que nós precisamos vencer, com a presença de Deus à nossa frente. E nós vamos atravessar, nós vamos chegar do outro lado. Observe que os levitas apenas entraram nas águas do Jordão. Eles não ficaram com água na cintura, eles não ficaram com água no pescoço, eles não ficaram ali, batendo as pernas para poder respirar. Não, eles tocaram as águas barrentas e o milagre aconteceu. Eles seguiram a determinação, eles seguiram a orientação, eles seguiram aquele que Deus disse que era para fazer. E quando eles fizeram, o milagre chegou e aconteceu. Muitas vezes Deus tem dado orientação para nós, tem nos mostrado o caminho, tem dito como seguir. A gente às vezes está questionando, mas Deus, mas isso é uma forma tão estranha de lidar com a situação.
Não queira procurar por soluções naturais, mais uma vez eu digo, para um Deus que é sobrenatural. Se Ele deu a direção, se Ele deu o caminho, simplesmente obedeça para que o milagre aconteça. Pô, ficou bom, né? Obedeça para que aconteça. Você é um repentista. Mas obedeça para que o milagre aconteça. Creia. Os levitas entraram às águas do Jordão. Eles não ficaram com as águas aí para submergir na cintura, no pescoço, nada. Porque Deus tomou as providências antes que isso acontecesse. Antes que a situação te sufoque. Antes que a água venha te cobrir. Antes que você venha se afogar. Antes que tudo venha inundar. Deus já está tomando a providência. Mas você precisa obedecer para a coisa acontecer. Deus tomou as providências. Da mesma forma como Ele agiu com o povo dele e com Josué, Ele age conosco. Por mais barrentas que sejam as águas, por mais escuras que sejam as situações, elas jamais chegarão ao nosso pescoço. Elas jamais nos submergerão. Elas jamais nos afogarão, porque o Senhor é conosco. O milagre vai acontecer. A situação pode ser assustadora, a situação pode ser difícil, a situação pode ser desafiadora, o vale pode ser até da sombra da morte. Mas o Senhor é contigo. Jesus é o grande general e Ele vai à frente do nosso problema. Se a gente carregar a presença dentro do nosso coração, os milagres vão acontecer, o rio vai se partir e você vai chegar do outro lado em nome de Jesus. Estamos chegando no final e eu finalizo com isso. Leia aqui Josué 4, 8 e 9. Para que você entenda. Josué 4, 8 e 9. Josué 4, 8. Assim os israelitas fizeram como Josué tinha ordenado. Pegaram 12 pedras no meio do Jordão, uma para cada tribo, exatamente como o Senhor tinha dito a Josué. Levaram as pedras ao lugar onde acamparam naquela noite e a deixaram ali. Presta atenção. Os israelitas pegaram 12 pedras do meio do rio, ou seja, o rio tinha se partido, as águas tinham parado e eles pegaram 12 pedras dali do meio. Entendeu? Não entendeu. Não entendeu não. O rio dividiu, parou de um lado, estava seco a passagem, e naquela passagem seca por onde o rio passava, eles cataram 12 pedras, uma pedra para cada tribo. As pedras estavam no fundo do que era o rio, e eles cataram as pedras dali de onde o rio passava, estavam embaixo, eles cataram 12 pedras, entenderam? Agora entendeu mesmo, agora entendeu. Versículo 9. Josué também ergueu um monumento com 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde haviam parado os sacerdotes que levavam a arca da aliança. E essas pedras, diz a Bíblia, estão ali até... E essas pedras estão ali até... E essas pedras estão ali até... Catou 12 pedras no meio do rio, uma para cada tribo. E Josué ergueu um altar no meio do rio, onde os levitas estavam parados adorando. Ele ergueu um altar ali. Só que quando ele saísse dali, que ia voltar, o rio ia voltar a correr, verdade? E aquele altar e aquelas pedras iam ficar onde? No fundo do... Não, irmão, Jesus me ajuda. O rio estava represado, construiu um altar ali no fundo. Quando eles passaram, a água voltou a correr, o altar ia ficar no fundo do... Isso, no fundo do rio. E Josué construiu um altar no meio do rio. Primeiro ele catou as pedras que estavam dentro do rio. Ou seja, ele catou pedras que ainda não tinham sido manipuladas nem tocadas pela mão de homens. A gente aprendeu aqui que tanto o óleo, o azeite, como a água é um dos símbolos do Espírito Santo de Deus. Então aquelas pedras que estavam no fundo, elas estavam mergulhadas na presença, afundadas debaixo do rio, que representa o Espírito Santo. Então o que ele estava dizendo? Você que está afundado no Espírito Santo, você é uma pedra que não foi tocada, você é uma pedra que não foi manipulada, e é você que eu vou usar para representar cada uma das tribos que vai chegar no lugar da promessa. E porque você não foi manipulado, porque você não foi tocado, e porque você está imerso no Espírito Santo de Deus, é através de você que eu vou erguer um altar. Vai entendendo? E depois que ele fez isso, o rio se fechou, e Josué construiu aquele altar, e aquele altar ficou coberto ali no fundo do rio. E qual foi o propósito daquele altar no fundo do rio? Para que Josué fez um altar no fundo do rio? Quem que ia sacrificar naquele altar? Quem que ia ter acesso àquele altar lá no fundo? A Bíblia fala que ele está lá até hoje. A Bíblia é a palavra de Deus. Então se a Bíblia diz que o altar está lá até hoje, ele está lá até hoje.
A gente não sabe em que trecho do rio, em que altura do rio, mas o que a gente sabe é que ele está lá, porque o Senhor está dizendo que está lá. Mas por que está lá? Por quê? Por quê? Eu não sei que quantos aqui conhecem a história do profeta Elias. Quem já ouviu falar no profeta Elias? O profeta Elias chegou um momento que ele tinha que passar pelo rio, e ele não queria passar pelo rio e nadar. Não, meu irmão. A Bíblia fala que ele tirou a capa dele, ele bateu no rio. O que é que aconteceu? Por que é que o rio se abriu? Porque tinha um altar construído ali embaixo. Quando ele foi arrebatado aos céus, a capa dele caiu sobre Eliseu. Eliseu quis voltar e falou assim como Elias fez. Bateu e o rio se... Por que o rio se abriu mais uma vez? Porque tinha um altar edificado ali embaixo. Porque o altar estava ali. Eliseu bateu na volta e ali o rio se abriu mais uma vez. Aí a Bíblia conta que um dia estava um jovem trabalhador trabalhando com um machado emprestado. E quando ele estava à margem do rio, a cabeça do machado ali, o ferro, caiu e afundou e não era dele. E ele ficou muito preocupado. Ele olhou para Eliseu e disse: essa ferramenta não era minha, eu tomei emprestada para trabalhar aqui. E pela palavra e pela atitude de Eliseu, o que acontece? O machado flutuou, o ferro subiu do fundo e veio para a superfície e boiou. Por quê? Porque tinha um altar construído ali embaixo. Aquilo que a gente vai plantando nas nossas gerações de hoje são as gerações futuras que vão colher. Aquilo que você constrói hoje, o legado que você deixa hoje, a sua geração futura vai colher. Então comece a plantar altares, comece a erguer altares, porque você não sabe qual vai ser a necessidade da sua próxima geração. Mas o altar, bispo, é um lugar de sacrifício, e ele fez ali e vários mais aconteceram e o sacrifício. Quem pensou isso aí é crente mesmo, estuda a Bíblia. A Bíblia conta lá no Novo Testamento que tinha um homem chamado João Batista. E aquele homem batizava as pessoas no Rio Jordão. E um dia ele estava ali batizando as pessoas, e veio um jovem galileu caminhando. E ele apontou e disse: aquele ali é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o altar é lugar da gente sacrificar cordeiro. Jesus chegou naquele lugar e o altar já tinha sido colocado ali dentro. E ele foi para o lugar que o altar já tinha sido colocado dentro do rio, e ele submergiu ali. Você vai falar: bispo, tinha um altar, tinha um cordeiro, e o fogo para o sacrifício desceu como forma de pomba e disse: esse é o meu filho em quem tenho prazer. E consumiu e subiu como incenso suave. Porque quando você constrói altares, o Senhor providencia o sacrifício e a libertação da geração futura. Então, a partir de hoje, na sua caminhada, comece a caminhar e erguer altares. Comece a caminhar e a sacrificar, porque aquilo que Deus quer fazer em você e através de você, como já falei, vai alcançar as próximas gerações para a glória dele. Então, na sua caminhada, não deixe de erguer altares, por mais que sejam em lugares inacessíveis e difíceis como o fundo do rio. Eles vão proporcionar milagres para as pessoas que vierem depois. Amém?